Olá, Sam. Já faz algum tempo que estou querendo enviar esse relato, porém é algo muito sério e meio que lendário na história da minha família e também aqui na minha cidade. Eu desejo não revelar de onde sou, não diga a cidade e nem o estado, para evitar difamação e chacota. Prefiro continuar no anonimato e com a minha mente sã. Já basta o que sofremos diariamente aqui em nossa cidade. Atualmente conto com meus 48 anos. Sou corretor de imóveis e tenho meu próprio negócio. Aliás, basicamente toda a família. Somos bem influentes aqui na cidade, assim como meu pai, meu avô e bisavô foram. Mas digamos que somos tidos como uma família maldita, tanto pelo histórico de nossos negócios, como também pela história do meu bisavô. Sabe como são as pessoas? Eu não sei se aquilo tudo que minha bisavó me falou foi verdade, porém eu mesmo presenciei coisas macabras em sua casa. O meu bisavô mesmo tendo falecido há mais de 70 anos, ainda tem sua história fresca na boca do povo. Uns dizem que ele fez um pacto com o diabo por conta de uma desilusão amorosa. Outros dizem que ele ia na encruzilhada para falar com coisa ruim. E até dizem que minha bisavó era a bruxa por trás de tudo que ele fez e teve durante a vida. Parte disso até que é verdade. Porém, em meio a tantas mentiras, apenas nós da família sabemos a verdade. E nem sabemos se de fato é verdade, pois meu bisavô fez coisas estranhas, que ninguém soube por toda a sua vida. Coisas que nenhum homem devia ter feito. Era dezembro de 1983. Estava toda a família reunida na casa da minha bisavó, que na ocasião ainda era viva, bem velhinha, mas lúcida e boa das ideias. A casa era enorme e com um vasto pomar. Lembro-me de muitas vezes passar a tarde em cima daquelas árvores, comendo pequi, laranja, entre muitas outras frutas que tinham por lá. Como estava toda a família da minha bisavó na casa, também estavam primos, irmãos e sobrinhos. Estávamos brincando de pique-esconde. Ali na brincadeira, a gente estava se divertindo e correndo. Até que em determinada hora, eu fui me esconder no terraço da casa. Tinha uma escada que dava acesso para entrar lá. Subi e fiquei parado no canto. Não me lembro quanto tempo fiquei ali, mas foi rápido, já que logo depois que entrei no terraço, avistei uma coisa de costas, que estava lá do outro lado do canto. Pensei que era uma roupa velha, ou couro de algum animal, pois o lugar estava cheio dessas tralhas. Mas aquilo se virou e olhou direto para mim. Era um bicho, que me lembrava um bode preto de olhos vermelhos, feito fogo, mas aquilo era que nem gente. Tinha mãos e pernas de bode. Quando eu percebi que aquilo era algo anormal, comecei a gritar sem parar. Não me lembro de nada após isso. Só sei que um primo ouviu meu grito e subiu para me socorrer. Após o almoço e mais calmo, me perguntaram o que tinha visto para estar tão assustado. Ainda chorando e com medo, disse que tinha visto um bode, mas não aqueles que tinham no terreiro da casa, e sim lá em cima do terraço. Os adultos se olharam e percebi o espanto de todos. Achei que iriam me tratar com desdém, mas todos estavam espantados e sequer deram uma palavra quando falei isso. A minha bisavó que foi acalmando os ânimos. Ela nos deu algumas balas e chamou os adultos no canto. Após uma breve conversa, um tio saiu de carro e depois de algum tempo voltou para casa junto de um senhor, que também já era bem velho. Não sei se ele subiu para o terraço, mas o homem orou em mim e deu algumas cascas de arruda para que minha mãe fizesse um chá, que serviria tanto para meu banho e também para tomar. Com aquela idade eu não entendia, mas foi com o tempo que soube do segredo macabro do meu bisavô. Era o ano de 1992. Estava namorando uma moça da minha cidade, porém a gente namorava escondido. Até que um dia decidimos oficializar nossa relação. Porém, quando cheguei na casa,
das pessoas que seriam meus futuros sogros, fui tratado com desdém e até medo pelo jeito que me olhavam. Claro que eles não foram rudes comigo, mas notei nos seus olhares aquela certa raiva e repulsa também. No outro dia após visitá-los, a minha então namorada disse que não daria certo o nosso namoro. Seus pais falaram que a gente nunca daria certo e pediram para que eu nunca voltasse lá e que me afastasse da minha então namorada. Fiquei louco e triste ao mesmo tempo. Não fazia sentido. Eu era um bom rapaz, trabalhador e justo também. Era o sonho de qualquer sogra, mas ainda assim fui desprezado. Passei longas semanas matutando na cabeça e pensando sobre o porquê deles não terem aceitado a nossa relação. E por muitas e muitas vezes perguntei à minha antiga namorada o motivo. Ela não me dizia e até tinha medo de falar comigo sobre essas coisas. Eu perguntava o que era, mas nunca recebia resposta. Até o dia que ela enfim falou. Dizem que seu bisavô fez um pacto com o diabo e que guardava ele dentro de casa, junto com toda a família. Disse minha ex-namorada com muito medo. Na hora que eu vi aquilo, logo me lembrei do dia que vi aquele bicho. Claramente fiquei com medo também, mas também curioso para saber mais daquela história. Porém era só isso que ela sabia. Corri para casa e perguntei à minha mãe da história. E ela me contou apenas coisas superficiais, assim como meu pai. Então quis saber da boca da mulher que esteve ao lado do meu bisavô e que talvez tenha presenciado tudo o que aconteceu. A minha bisavó. Poucos dias após saber dessa história, fui tirar limpo com minha bisavó. Já muito fraca e debilitada pela idade, ela me recebeu super bem em sua casa. Me deu um bolo, uma caneca de leite e então começou a falar. É verdade o que dizem sobre o seu bisavô. Ele realmente mantinha contato com o diabo, mas não era bem como o povo conta. Eu fui a segunda esposa do teu bisavô. Tinha apenas 16 anos quando casamos. Ele já tinha 34 anos e já tinha 4 filhos. Era comum de acontecer isso, meu filho. Moças novas se casarem com homens mais velhos. Me casei e me cantei pelo seu bisavô. Muito rico e trabalhador, tinha forte influência aqui na cidade. Mas até então ninguém sabia dos seus segredos. Porém, ele dava sinais de que não era tão perfeito como todos pensavam. Um dia, quando já estava grávida do meu primeiro filho, acordei no meio da noite ouvindo vozes. Parecia ser 2 homens conversando. Me levantei e fui olhar quem era. E notei que era seu bisavô e mais alguém. Era a voz de outro homem normal. Falava de acordos com ele, negócios e coisas que não entendia. Não me atentei aos detalhes, porque não era importante para mim, e voltei para me deitar. No outro dia, quando questionei quem era o homem com quem ele conversava, seu bisavô grilou os olhos em mim e brigou comigo dizendo que jamais fosse olhar com quem ele fazia ou deixava de fazer acordos. E eu claro que deixei de fazer isso. Porém, por muitas noites notei que ele conversava com esse dito cujo, que até então não sabia quem era. Conversava na sala como se fosse gente normal. Então as coisas foram piorando com o passar dos anos. Quase toda noite o teu bisavô acordava com pesadelos, às vezes chorando ou até gritando. Tinha vezes que nem dormia e ele dormia. Fazia isso para que os pesadelos não viessem à tona. E permaneceu assim até a noite que ele faleceu, sentado numa cadeira lá debaixo do alpendre. O médico diz que foi o coração dele que parou, mas ainda hoje tenho minhas dúvidas, pois coisas estranhas chegaram com a ida do seu bisavô. Sempre acontecia de relance. Eu via vultos e sombras pela casa. Às vezes até ouvia vozes. Mamãe dizia que era a alma do finado pedindo reza. E por 7 dias puxamos o terço aqui em casa, mas de nada adiantava. Aquelas coisas só iam piorando. Um dia após chegar da missa, coloquei os meninos para dormir. Mas quando me deitei para dormir também, os meninos começaram a gritar. Corri para ver o que era, mas não vi nada.
Eles disseram que viram a mesma coisa que tu viu, meio homem e meio bode. Me assustei quando vi aquilo pela primeira vez e decidi chamar um certo rezador da região, que disse sentir presença de coisas malignas na casa. Ele rezou em cada membro da família, deu cascas de arruda para o nosso banho e disse que aquilo era maligno e que só iríamos ter paz se fôssemos embora da casa. Mas ali, em primeiro momento, não podíamos sair. Viúva e sem saber muito das coisas, continuei na casa criando meus filhos sozinha. E as coisas estranhas não pararam. Mesmo com a reza e banhos de arruda, aquilo só foi ter fim no dia que encontramos o diabo. Numa certa manhã, meus filhos brincavam bem ali debaixo daquele pé de pequi, cavando o chão para brincar de casinha. E foram eles que acharam uma garrafinha daquelas de pinga, com uma figura do diabo dentro. Ao lado tinha um saco com um papel, e havia também um punhal. Quando vi aquelas coisas, não pensei duas vezes, e já chamei o rezador aqui outra vez, o mesmo que rezou em ti. Ele pegou aquelas coisas e quebrou no quintal da casa, tanto a garrafa como o diabo, e queimou a carta e deu um fim no punhal. Porém, antes de fazer aquelas coisas, ele leu o papel que tinha dentro do saco, e nele vinha escrito: a ti ofereço a minha alma e a dos meus familiares, mas em troca quero riquezas e poder. Se tu me der aquilo que tanto almejo, serei teu servo de hoje em diante. Era mais ou menos isso que estava escrito, mas era algo extenso, uma oração grande, e às vezes inelegíveis. Após o fato, tudo se acalmou aqui em casa, só que cometi o erro de contar essa história para uma prima, já que foi essa prima que espalhou a história na cidade, e todo mundo até hoje diz que não só o teu bisavô, mas os seus descendentes são todos pactuados com o diabo. Foi mais ou menos essas palavras da minha querida e falecida bisavó, o que me deixou com medo e com curiosidade para saber mais sobre aquele caso. Mas era apenas isso que ela sabia. Não se sabe da existência de outras garrafas e nem de outras orações, pois para aquilo ter aparecido para mim, provavelmente deveria ter outras enterradas no terreiro da casa, ou se não mais outra coisa, que meu bisavô tivesse em segredo. Não sei e nunca saberemos, já que o lugar onde era a casa da minha bisavó hoje é uma estrada que corta os municípios. Ali está enterrado anos de histórias, coisas ocultas que nunca foram descobertas por ninguém. Hoje ainda sinto vontade de procurar, para ver se acha alguma coisa, mas que infelizmente não vou poder. Porém, esse é o caso do meu bisavô Sam, um homem que supostamente fez um pacto com o diabo.